Bom dia, estamos aqui num lugar muito ameno, ah, aqui em Campinas, a Pedreira do Chapadão, lugar de lazer, né? Nós estamos gravando aqui, é um grupo de amigos, estão aqui do meu lado, pode se apresentar aí. Daniel, né? Bom dia a todos. Está aqui no Chapadão, na Pedreira do Chapadão. É um ambiente público, né? De lazer, né? Os domingos aí, os finais de semana, né? Um lugar onde a população ocupa. Bom dia, Nelson. A gente sempre se reúne aí para estar falando de vários assuntos, né? A gente é um grupo de pessoas que curte estar pensando nas coisas e tal, né? E a gente resolveu participar desse vídeo aí com o Sérgio, né? E sempre está aí envolvido na ajuda de um monte de gente, né? Vai ver o que a gente acrescenta, o que a gente aprende junto aí, né, Sérgio? Legal. O nosso elo em comum é que nós temos muito interesse no assunto de recuperação de dependentes de álcool e outras drogas. Lá a gente tenta avançar e falar sobre questões que são importantes na construção da recuperação de cada um. E hoje nós vamos abordar o seguinte tema: a importância do outro no aprendizado. Como é importante permitir que o outro fale aquilo que ainda ele não sabe. Porque uma pessoa isolada e sozinha, dificilmente ela vai conhecer a opinião do outro e permitir que a opinião do outro faça parte do seu patrimônio de conhecimento. Então nós vamos versar sobre isso. Eu queria só dar uma âncora aí no assunto, para o Nelson e o Daniel poder também estar colocando o seu conhecimento. É que o ser humano, ele nasce e vive isolado no sentido de ter uma percepção apenas de si próprio. O grande mundo é o seu mundo pessoal, interior. E no desenvolver da sua vida, no correr dos anos, ele vai quebrando esse isolamento, sociabilizando. Um futuro usuário de álcool e outras drogas, além de ter uma aptidão física, ele precisa desse estado de isolamento para poder se estabelecer como um maluco na vida. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Bom, vivência própria, né? Uma vivência própria, né? Experiência própria. Essa condição de solidão, né? Essa sensação de não pertencimento, de solidão, construiu em mim, por exemplo, essa autoimagem distorcida. Quando eu não tenho outro ponto de vista, outra perspectiva, e eu tenho apenas a minha perspectiva, eu realimento a minha perspectiva o tempo todo dentro da minha solidão. Tende a distorcer. E distorcendo essa autoimagem, muito provavelmente vai distorcer todo o exterior, né? Porque aí toda a minha visão do exterior parte de uma estrutura distorcida, parte de uma estrutura já doente. Eu não vou conseguir entender e nem interpretar as relações ou o mundo ao meu entorno se a minha estrutura já está comprometida. Na minha experiência pessoal de vida, né? Me recordo da minha infância, a partir dos 7 anos, 6, 7 anos, eu lembro que eu comecei a me enclausurar, né? E entrar dentro desse estado de solidão, apesar de eu estar lá dentro de grupo escolar e tal, ter amizades da rua, né? Crianças e tal, mas eu não me conectava, não conseguia fazer parte dos grupos já dos 7 anos. Isso foi aumentando, foi piorando, e esse autoenclausuramento ele foi ficando mais severo, né?
até que eu passo a não me reconhecer mais no outro. E aí começa todo o problema, né? Um incômodo, né? Um incômodo de ir em lugares, de participar de qualquer tipo de convenção social, né? Ou um agrupamento, né? E esse incômodo, ele tem que ser depois desmontado, né? Ele tem que ser trabalhado, né? Depois, né? É um trabalho pro resto da vida, do meu ponto de vista. É interessante isso, né? Que parece que a formação da dependência ela está ligada com esse estado do não pertencer, né? Eu me desenvolvi, né? Como dependente dentro de um ambiente familiar, olhando de fora, sólido, normal, né? Mas a minha ótica, né? Como criança olhando para isso, não era normal, né? Era um estado de não pertencer àquela família, era um estado de não pertencer ao grupo. Parece que eu não me encaixava nos grupos de amigos, né? E a comunicação ela é fundamental para o desenvolvimento emocional, né? À medida que eu vou me relacionando com as pessoas, eu vou percebendo quais são minhas deficiências e eu saio pelo mundo buscando completar essas deficiências por esporte, por religião, né? E parece que eu pertenço a um grupo de pessoas que não conseguem, né? Simplesmente eu olhava para aquilo, né? E eu não entendia o meu local. Eu não entendia o meu local na escola, eu não entendia o meu local nas brincadeiras, eu não entendia o meu local como filho, né? Uma dificuldade, uma interação, por exemplo, com a família do meu pai, né? Eu olhava para aquele povo e eu falava assim, pô, eu não sou daqui, né? Eu não sou daqui, né? Parece que eu caí aqui, né? E existem fotos minhas, né? Até que eu olho hoje, né? E eu tenho dificuldade até hoje de olhar, né? A minha postura corporal junto com os meus primos, né? Eu não pareço, né? Que estou ali junto, eu não estou presente, estou só fisicamente presente, né? É um estado de não pertencimento, né? É um negócio louco, né? É difícil até traduzir em palavras isso, né? Na medida em que há um estado de isolamento, num período tão importante da vida, que é um estado ainda adolescente, a formação da realidade de mundo é muito pobre. E aí, à medida em que eu construo uma realidade pobre, uma relação pobre com o mundo, uma visão de mundo pobre, eu preciso fugir para a imagem, eu preciso fugir para um estado permanente de invenção. Eu preciso ficar inventando mentiras, auto-mentiras, para poder me dar importâncias que eu não tenho. E aí eu crio fatalmente uma vida falsa, e a vida fica tão difícil, vazia, tão vazia de sentido, que a droga faz sentido. O álcool faz sentido, porque as substâncias elas criam um paraíso pretendido que na realidade não se consegue atingir. Não é isso? Na verdade, é uma grande armadilha, né? Porque como eu não consigo me comprazer com quem eu sou, né? Eu vou inicialmente buscar figuras, né, que representam força, né, e que não fazem, na verdade, parte de quem eu deveria ser, eu acredito. Eu vou buscar no externo, né, figuras diferentes de mim, né, diferentes da pessoa que tem medo, que tem raiva, que é humano, na verdade, né, mas dentro dessa ótica eu não tinha essa percepção. Interessante, aí aparece a figura do herói imaginário, né, dos heróis que povoaram principalmente esse período, né? Sim. O importante é sempre o outro, quem tem valor é sempre o outro. A força está com o outro porque eu não tenho, né? Eu acho que aí esse olhar empobrecido, né? Porque assim, a criança, ela enquanto muito tenra a idade, ela só vê ela mesma. Né? Ela está conhecendo o corpo dela, os limites aí, os limites do corpo em relação ao mundo, o que é perigoso, o que não é, o que faz bem, o que é gostoso, o que traz prazer, o que não, né? E me parece que aí, quando eu entro nesse estado de solidão severo, né? Vai desenvolvendo até ficar severo, né? Eu não consigo sair desse círculo infantil aí, de perceber apenas a mim mesmo, né?
E o mundo, ele se torna agressivo, ameaçador. As relações fazem parte do mundo. Se o mundo é ameaçador, as relações são ameaçadoras. E poderia-se dizer que é a formação do estado egoísta. Permanente. Né? Porque o egoísta é a criança, né? Ela é egoísta, né? Até que ela vai se desenvolvendo, vai socializando e vai entendendo as necessidades do outro como dela. Mas em algum momento nesse caminho, eu imagino que na minha história, né? Acho que na maioria das histórias aí de quem depois entra num processo de dependência, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ela é subdesenvolvida, mas muito subdesenvolvida. Na verdade, eu acho que existe a ausência do outro, né? É um mundo que tem que me fornecer as coisas. Como eu sou incapaz, né? Se eu posso usar a palavra incapaz, de buscar me completar, né? Por intermédio das coisas que a vida oferece, eu me coloco numa situação em que tem que ser privilegiado, né? Então eu acho que há um não reconhecimento do outro. Tipo assim, o mundo me deve? O mundo me deve. O mundo me deve. O mundo me deve. Eu sou gordinho, sou feio, dentro disso, né? Era tudo que eu me sentia, né? Diferente dos outros, né? Interessante que você falou o negócio da foto, né? O incômodo de ficar numa foto. Nossa. Pra mim essa recordação também é muito horrível. latente. Tem uma foto muito incômodo, assim, como se eu não tivesse no meu corpo, aquele corpo não fosse meu. Sim. É um troço adolescente, né? Parece que para ali, congela ali, né? E você vai só crescendo, em idade. Eu acho que é um processo, né? Não sou especialista nisso, mas da adolescência. O problema é que me parece que, como dependente, esse processo da adolescência ele se prolonga. É um prolongamento da adolescência e da infância, né? Daí a não conquista da maturidade. A não conquista da maturidade, com certeza. Há necessidade desse estado para o que vai vir para frente. E aí você tem um tiozão de 30, 40 anos com uma mente juvenil. 16, estourando. Juvenil, sim. Um mundo que tem que me premiar com determinadas coisas, né? Eu preciso me encher de adereços para me sentir completo. Entra aí também, eu acredito a questão da importância do material na vida do alcoólico, do dependente de droga, né? Carro, moto, status, Facebook, Instagram, né? Se eu não estou ali, embora isso seja uma febre mais ou menos mundial, mas para o dependente preenche também um vazio muito grande, né? Os adereços, né? As coisas, porque eu não me completo, né? Eu busco coisas. Esse né? não pertencimento, ele faz eu crescer à margem. A margem, que deveria ser um contexto saudável. A margem e assim, acho que tem uma outra coisa aí que é a mais perigosa, né? Quem é na verdade que eu estou criando, né? Quem sou eu, né? No que é que eu estou me transformando, né? E aí ele pode se transformar se ele tiver uma simpatia física também pela substância de um usuário habitual. Na medida que o hábito se estabelece, ele vai ter aquilo na vida dele como um salvador da sua própria incompetência de viver com maturidade que ele não tem. E aí a gente entra dentro do momento onde ele vai usar substâncias e acreditar que ele como ele é um credor, eu tenho direito de estar usando e ninguém deve me importunar. Até chegar no momento em que ele começa a pagar a conta. Quanto mais teimoso, mais obtuso, quanto menos conhecedor de si próprio, mais tempo ele vai permanecer na miséria, talvez até seja levado pela morte prematuramente. Sim. Porque no início me dava um estado de uma sensação agradável, muito agradável. Porque assim, aquele núcleo que deveria ser o núcleo que me orientaria socialmente, e eu não me reconhecendo nele, eu tento ser o avesso dele. Se eu não me reconheço nele, tem que ser o contrário dele, para que eu possa me reconhecer ali, no outro grupo. Que passados os anos eu percebo que eu também não me reconheço ali, né? Existem leis, regras nesse outro mundo que não me satisfazem também, que eu não me reconheço também, né?
E aí ferrou, né? Porque aí não tem pra onde ir mais. Não. Um pouco só uma questão. Eu sou um rival das entidades normais do mundo aí, no sentido de que elas não me ajudaram, então eu sou revoltado com elas, por isso eu não participo. Eu não quero participar. Eu não permito que elas me ajudem como ajudam outras pessoas que não têm uma problemática tão profunda, né? Sim. Eu acho que como existe um sentimento de que eu fui negado, ou não deram o lugar que eu merecia naquele ambiente social, na família principalmente, que eu acho que é onde rolam os primeiros embates, né? Sempre no núcleo familiar, né? Eu tenho o direito de me rebelar, né? Eu tenho o direito. Ninguém tem nada com isso. Ninguém tem nada, porque as pessoas devem para mim. Né? Elas devem amor, devem carinho, né? Eu acho que assim, né, eu tenho 2 filhos, né? E eu percebo como a comunicação é importante, né? Sim. Já desde muito cedo. Já ir conversando, já ir falando, já ir tentando observar como a pessoa se relaciona com o mundo, né? E não que eu seja bom para isso, mas isso pode me melhorar também. Eu pensar assim e tentar ajudar ali, né? E o que eu percebo é que se nesse primeiro núcleo, que é o familiar, nessa primeira amostra social, que é a amostra da família, tivesse acontecido mais comunicação, mais conversa, mais esclarecimento para aquele ser que está totalmente perdido e que se vê que está perdido, né? Talvez existisse a possibilidade de não se desenvolver essa solidão severa, esse estado de solidão, né? Que é um estado. E ele que desencadeia todo o resto. Além dos traumas, além do não entendimento dos fatos, né? Que os fatos aconteceram e aí aquele olhar já comprometido. Fato em cima de fato, trauma em cima de trauma, sem nenhum entendimento, sem nenhuma comunicação, me parece que piora bastante a situação, a falta de comunicação. Sim, porque vai haver uma por parte da pessoa que se sente agredida ali, né? Um não entendimento da vida, né? Por que aconteceram determinadas coisas, né? Por que houve a ausência do pai? Por que aconteceu tal coisa, tal fato, né? Eu me recordo de traumas que eu tive, né? Eu simplesmente, ninguém me falou, né, a respeito disso, né? E eu traduzi da minha forma, né? E normalmente a forma do dependente traduzir é sempre carregada, né, de raiva, de ressentimento, de medo, assuntos que não podem ser falados, né? Assuntos que não podem ser tocados. Carregado de eu mesmo. Né? Carregado de eu mesmo, distorcido, né? Isso. Distorcido. A interpretação carregada de eu mesmo adoecido. E aí eu vou dar os nomes que eu quero. Agora vamos falar um pouco do restauro, né, cara? Porque as pessoas que tiveram essa trajetória, né, de não construir a maturidade, ter esse isolamento, essas dificuldades todas e que caíram no álcool e na droga e acabaram construindo também uma etapa de miséria. Voltando à questão do restauro, né, que seria a terceira etapa e a etapa mais feliz do processo, nós discorremos sobre a montagem das dificuldades que vão fragilizar a vida e vão tornar uma visão de realidade para aquele ser muito pobre. E aí nós já estamos falando aqui de que a pessoa se envolveu com álcool e drogas e aquilo fez algum sentido, no sentido de libertação, de prazer, e ela navegou até seu último dia de miséria, e quando ela resolve se resgatar, o resgate significa o quê? Fazer uma releitura da vida, voltar para trás e ver o que falta, como é que ele se restabelece. É legal os programas anônimos, né? Que eles começam a tratar primeiro quem sou eu, porque senão eu não vou ter condição nenhuma de olhar para fora. Eu vou continuar olhando para fora com um eu fragmentado, um eu que não existe, na verdade não foi construído.
Ele foi construído lá atrás naquela visão autocentrada, né? Com filtros e mais filtros da minha própria opinião. E a minha própria opinião, demasiadamente filtrada, ela fica neurótica, ela fica louca. Perfeito. Então o programa, os programas, né, dessas irmandades, elas provocam em primeiro plano o eu, né? A busca do eu. Quem sou eu, né? Quais minhas crenças, né? O que me incomoda, né? Para que depois, só de um tempo depois, dentro do processo, eu possa começar a olhar para fora e tentar novamente me reconhecer no próximo. Né? Eu acho que essa teoria dos programas ela é perfeita, né? Agora, a prática, né? Eu sou uma pessoa que já passei por esse processo, né? Suportar ser eu nos primeiros momentos é muito difícil, né? Começar a ter os primeiros vislumbres, né? Sem as capas, sem as máscaras, né? É muito complicado, né? A gente vê muita dificuldade aí, as pessoas sobreviverem a esses primeiros momentos de sanidade, né? Estar comigo mesmo, né? Entrar em contato comigo. Isso é bastante difícil, porque é uma coisa muito chocante, né? Eu começar a perceber as conversas que eu não tive, né? Os contatos que realmente eu não tive, né? A superficialidade que foi a minha vida até aquele momento, né? É um processo bastante doloroso, né? Ficar comigo, né? Sentir a vida de verdade, né? Ter os primeiros contatos, né? Eu me defrontei limpo aos 30 anos, né? Sendo pai de 2 filhas, uma delas eu nunca tinha carregado, né? Eu não sabia pegar no colo. A mulher falava pega, eu falava não sei pegar, não sei como é que pega, né? Na verdade eu sabia que tinha nascido, né? Mas o contexto todo é uma coisa muito confusa para mim, né? Não foi uma coisa, nada foi planejado, né? O Sérgio faz uma analogia interessante, é como vir caindo de um prédio, né? Trazendo varal e gaiola e um monte de coisa, né? Eu me esborrachei no chão lá, tentando ficar limpo, olhei para trás e falei, nossa, quanta coisa pendurada, quanta coisa quebrada, né? Quanta coisa que eu não sei para que serve na minha vida, né? Coisas que não tinham utilidade nenhuma, né? Aquela observação, desculpa aí, que você fez, se eu tenho uma vida falsa, tudo que me cercou também é falso, no sentido de que acreditei em amizades que não existiram, em pessoas que não tinham uma relação afetiva comigo que eu pensei que tinha, a maioria delas. Então meu mundo inteiro era falso. Eu acho que é tudo questionável, né? Eu acho que dentro dessa questão do haver vida após o uso, não vai depender muito disso, né? Do questionar. Tem que existir um processo de questionamento muito sincero, né? Você fazia uma analogia, que acho que pertence aos grupos de alcoólicos anônimos, né? Tem uma garrafa em cima da mesa com álcool, né? Essa garrafa caiu e essa mesa exemplifica a minha vida, né? Tudo que cheira a álcool tem que ser jogado fora. Perfeito. Né? E eu tive que jogar muita coisa fora. Quase a vida toda. Quase a vida toda para poder ter o início do eu verdadeiro, né? Vamos dizer assim, né? E eu acho que no começo esse incômodo, né, afasta muita gente, né? Que não consegue, vamos dizer, afastou a mim também no começo, lá atrás, né? Agora menos, né? Agora eu observo esse processo, né? Porque eu também tenho um inimigo aqui dentro. Um inimigo lutando para voltar para as possibilidades, onde qualquer brisa me leva para qualquer lugar, porque não tem um porto, não tem nada, né? É um lugar aberto, sem nenhuma estadia, né? É um vazio mesmo, e é um vazio que ele poderia ser produtivo, poderia ser útil, poderia ser produtivo no que eu digo, eu digo produtivo não materialmente, mas produtivo intelectualmente. Esse vazio ele não se desenvolve dessa forma, se desenvolve numa amargura, né? Inclusive, se tudo foi falso, os sentimentos também que geraram para aquilo foram falsos também. Os sentimentos de raiva, aqueles que eu trago da infância,
já que toda a interpretação, não toda, mas grande parte da interpretação foi falsa, esses sentimentos também estão calcados em coisas falsas, eles são falsos também. Aí desenvolver novamente toda uma forma de olhar, né? Que eu acho que é a segunda, entre muitas aspas, aí, promessa, né? Que é desenvolver uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar. Pensando um pouco já no fechamento, né, desse trabalho, talvez seja o nome dessa live, né, mais para frente nós vamos decidir, a importância do outro no aprendizado, na minha construção enquanto ser. Quer dizer, eu vou nascer e vou estragar a vida para poder resgatar a própria vida. Talvez seja essa o grande objetivo da existência humana. A partir dos estragos a gente vai se renorteando e tentando achar um melhor jeito de viver enquanto a vida vaza pelos dias, né? Principalmente para pessoas que tiveram problema com álcool e droga. Então, pensando um pouco assim, quer dizer, o grande salvador, o SAMU da vida, que vai interferir nesse estado de doença, a importância do outro no aprendizado. Quando eu permito que o outro participe da minha existência com a sua ideia e de preferência se ele estiver dentro de um processo de restauro, ele tem muito para me ensinar. Tem um princípio lá dos anônimos que é a mente aberta, um princípio espiritual que é fantástico, é fundamental. A partir do momento em que a mente se abre para aquilo que o outro diz, eu começo a ser salvo, né? Tem uma frase, inclusive acreditada ao Einstein, que é: sempre que uma mente se abre para uma nova ideia, nunca mais as coisas vão ser as mesmas, tudo vai mudar. E a grande mudança, porque o que vai me salvar é o mundo, não é uma coisa empírica, um raio, alguma coisa que vem de um lugar improvável e vai me resgatar. O que é a espiritualidade maior? É a existência do outro na minha vida, é a permissão que eu dou para ele me ajudar. E a aceitação, né? Que é uma palavra é um princípio muito difícil, né? Porque assim, eu enquanto contestador de tudo, de todos, tenho que começar a aceitar algumas coisas que só são, você aceitando ou não. Legal, dentro de alguns dias, essa live sobe lá na conta do YouTube, Sérgio.Murilo. Compartilhem, deem um like lá e compartilhem com outras pessoas e muito obrigado.